Leila, como os pais podem motivar um fleumático sem pressioná-lo demais? Entender como ele funciona é de suma importância. Então, eles, como falei, vão ser muito parecidos, muito semelhantes com o melancólico, nesse sentido de ser introvertido, de ser um temperamento mais para dentro, é um temperamento tranquilo, calmo. O que diferencia um do outro é que o melancólico, ele tende a, quando lembrar dos eventos, ele sentir a emoção. Você passa por aquele mesmo lugar, o fleumático ele pode passar no mesmo lugar que você, mas ele vai lembrar vagamente. E as coisas que passam por ele não causam tanto impacto quanto no melancólico. Ele esquece facilmente, por ele ser nato pacificador. O temperamento é representado pelo elemento água. A água, num copo de água, ele fica ali estacionado, ele fica ali naquele momento. Se colocar dentro da geladeira, pegar alguns alimentos, deixar ali, ele pode pegar o sabor daqueles alimentos. A água, não é? Então, pode haver essa transformação e mudar a estrutura do fleumático. Por isso, a importância de que o fleumático ser acompanhado pelos seus educadores, no sentido de que, quando for trazer uma educação para essa criança, fazer uma cobrança sem pressioná-lo, precisa estar trazendo para ele o quê? Uma comunicação calma, tranquila. Por quê? Porque se os pais forem estressados, ele também tende a se estressar também. E é uma criança calma, tranquila, ali na dela, sossegada, demora para raciocinar porque ela está assimilando o que os pais estão colocando para ela naquele momento. Então, usar essa abordagem calma e direta para comunicar as expectativas para essa criança é importante. Trazer para ela assim, sem sobrecarregar. Porque a criança, ela não é como um adulto, e também a gente não pode esquecer que o fleumático, por ela ser aquela criança boazinha, aquela criança muito amigável, ela não é aquela que quando está lá brincando, ela toma iniciativa. Se no caso ela tiver um irmão, alguma coisa, ela vai acompanhar ali, ela vai estar ali junto, mas ela não é aquela criança que fica subindo nas coisas, que fica fazendo algazarra. Não, ela é na dela, ela fica só observando. Se alguém começa a trazer para ela coisas que venham irritar ela, querer que ela seja a que vai comandar ali, ela já começa a sair de fininho do ambiente, porque não é da natureza dela. Então, o que os pais precisam trazer aí de importante para essa criança? Olha, defina metas pequenas e alcançáveis para ela, para que ela possa aos pouquinhos ir digerindo isso, porque uma criança que ainda está na sua fase de desenvolvimento no seu cognitivo, então a gente precisa ter essa paciência, principalmente com o fleumático, porque ele precisa de calma, ele é a calmaria, gente. Aqueles pais que às vezes eles não sabem, mas quando tem um filho fleumático, é aquele pai que fala assim, nossa, é a tranquilidade, eu coloco ali, olha, eu não tenho trabalho com meu filho, nossa, minha filha é uma criança doce, maravilhosa, nossa, eu amo filho. Aí os outros pais que têm sanguíneo e colérico falam assim, ai, mas o meu não para quieto no lugar, mas ele, não, mas o meu, olha, graças a Deus. Então, quem tem um filho fleumático, né, pode pensar assim, nossa, tirei a sorte grande, porque é a criança quietinha mesmo, fica ali no canto dela. Outra coisa importante, ofereça apoio e encorajamento para essa criança, mostrar para ela que ela pode ir além, que ela pode, apesar da sua tranquilidade, porque ela não é muito de reagir, de ir ali, mas os pais precisam impulsionar essa criança com cuidado, com jeitinho, mostrando esse apoio de maneira tranquila, consistente. E outra coisa, reconhecendo os esforços dela, aquilo que ela vai fazendo, que ela vai progredindo ali, fazendo, porque como a Lucy contou, né? Ah, a criança tem dificuldade na hora de acordar. Sim, a criança tem dificuldade, mas você oferecendo para ela assim, olha, filha, se amanhã eu não precisar te chamar muitas vezes, tá bom? A gente não precisar ficar ali te chamando e você acordar, ofereça para ela aí um agrado, ofereça para ela, porque isso vai impulsionar ela, falar, então vou acordar mais cedo. A mamãe falou que eu não preciso ficar ali, ela ficar muito tempo, então eu vou. Isso vai motivar a criança, vai trazer para ela essa vontade de querer fazer.
Outra coisa que você pode fazer para a criança é respeitar o ritmo dela, porque o fleumático, a gente sabe que a energia baixa e isso vai acompanhar a criança até mesmo na vida adulta. A energia dela baixa assim com facilidade, porque ela precisa desse descanso que ela precisa mesmo, né? O ritmo é baixo. Então, não fique forçando ela a querer agir rapidamente, porque o colérico ele é rápido, o sanguíneo é aquele afoito, mas olha, o fleumático ele é calminho, é tranquilo, é na dele. Sabe aquela criança que está nas nuvens? É esse jeitinho do fleumático. Então precisa respeitar o ritmo dessa criança. Com o tempo isso pode ajudar e reduzir o estresse e a ansiedade da criança. Por quê? Se a gente ficar forçando o fleumático, você tem que ir, você tem que fazer, gente, vai causar nessa criança ansiedade. E aí nós vamos ter problemas futuros. Então, para que isso não aconteça, forneça para ela também opções. Traga para ela, olha aqui, ó, você pode fazer isso, isso e isso. E ela vai escolher. Ela vai se entusiasmar, ela vai se locomover ali no tempo dela, oferecendo para ela essas opções para que ela possa, né, aumentar a sua motivação e o ritmo que ela vai aos pouquinhos. E isso, os pais encorajando, com certeza a gente vai ter aí a criança mais motivada, conseguindo alcançar e progredir, né, nessa questão. Ela vai conseguir fazer isso sem pressionar a criança, isso é muito importante. Legal. Lu, como os pais podem identificar e auxiliar o filho com características sanguíneas? Excelente, Nath, excelente a fala da Leila, isso mesmo. Ela trouxe aqui bem definido para que você entenda como que é o seu filho fleumático. Ela falando, era assim mesmo, desse jeito, é isso aí. E aí eu me identifiquei totalmente com essa criança fleumática que a Leila acabou de falar. E Nath, agora imagine o oposto de um fleumático para um sanguíneo. Porque o sanguíneo energético é impulsivo, ele é extremamente reativo ao meio. Então, aquela criança, por exemplo, que quando ela acorda, ela vai chegar e já vai sair abraçando todo mundo. Bom dia, minha mãe, meu pai, como vai ser o dia de vocês? O meu dia hoje vai ser... E já começa aí, abraça o irmão e beija o irmão e aperta o irmão. E o irmão, ai, eu não aguento essa menina ou esse menino que adora um abraço, que adora um apego, que adora... contato. Sanguíneo adora contato físico. Então é aquela criança que é o grudinho da família, é a alegria da família. É aquela criança que a gente fala, onde tem um sanguíneo na família, provavelmente essa família sempre vai estar sorrindo. E às vezes, inclusive, por ser tão energética e tão próxima das pessoas e querer esse contato, traz uma irritabilidade para o ambiente e para as pessoas, porque os outros que não são do mesmo temperamento, o colérico, por exemplo, o melancólico, então, fica grudando muito, né? Vai dar confusão. Naquela relação familiar, é aquela criança que ela traz alegria, ela é espontânea, ela gosta do contato, ela não tem essa questão de ficar presa, fixa em uma atividade específica, ela gosta muito de coisas diferentes, de aventura, brincar, sair correndo para a escola, por exemplo, vai pegar a criança, já acordou pulando, já está na mesa, cadê o café, né? E às vezes já arrumado também, pensando em encontrar a coleguinha na porta da escola e toda essa questão, muito energética, muito animada, com energia enorme. E esses pais têm um desafio ali, porque é uma criança que tem, né, um potencial enorme, com o meio, com o social, ela é muito agradável, sociável, ao mesmo tempo que ela tem tanta necessidade do contato com o outro, ela tem tanta necessidade de trocar de estímulos para se sentir mais feliz e realizada, que ela vai trocando de estímulo. Então ela começa a fazer uma atividade agora, por exemplo, daqui a 5 minutos, se vier outro estímulo, ela solta essa daqui, pega aquela e solta essa, e quando vê, chegou, vamos dizer assim, meio-dia ou 1 hora da tarde, pensando aqui no dia que não foi para a escola, e ela começou e parou várias coisas. Então os pais precisam levar essa criança para a autoconcentração. Eles precisam desenvolver o foco, esse senso de pertencimento, de começar e terminar uma estratégia, uma atividade, uma tarefa. Precisa de rotina, inclusive tem que ser uma rotina divertida. Não vem com a rotina padronizada do fleumático e do melancólico e um pouco também do colérico, que vai estressar muito esse sanguíneo, essa criança
sanguínea. Então, ela precisa de uma rotina divertida. Então, quando você montar a rotina do seu filho sanguíneo, monte uma rotina desde quando ele acorda até o horário que ele vai dormir. No entanto, nesses espaços, coloque atividades divertidas para ele realizar. Pode ser jogos, montagem de mapa, montagem de mérito, não importa o que, mas ele precisa de estímulos que deixem ele animado e feliz. Senão ele vai ficar entediado e vai começar a surtar em casa. E aí aquele que era feliz e alegre vai começar a ficar reclamão, vai começar a cutucar todo mundo para querer atenção. E aí vai começar aquele estresse enorme na relação familiar. Pensa sempre nisso, filho sanguíneo, alegria dentro de casa, ao mesmo tempo que não é muito disciplinado, claro que você e os pais que têm um filho sanguíneo vai ter que elaborar, desenvolver um plano de ação para que esse filho sanguíneo desenvolva também hábitos saudáveis diante de um planejamento saudável. Então ele precisa de um planejamento para ele seguir esse planejamento durante o dia e não esqueça, nesse planejamento tem que ter atividade com aventura, com prazer e alegria. Senão vai causar aí um adoecimento nesse sanguíneo, com certeza. Eu gostaria de deixar algumas dicas importantes aqui com relação a essa criação do sanguíneo. Então, por exemplo, pais que são autoritários. Esse sanguíneo vai ficar reprimido e ele vai desenvolver insegurança e rebeldia. E pais permissivos? Pode ser que esse sanguíneo ele se torne indisciplinado e muito impulsivos. Imagina, se já é da característica da natureza, isso aumentando. Vai ficar bem desafiador, né? Pais negligentes. Ele vai querer muita atenção. Se ele já tem, por si só, a predisposição de querer atenção, imagina com pais negligentes, que não acolhem, que não está ali junto. Nossa, esse sanguíneo vai querer atenção até da formiga que ele vê ali do lado, vai querer conversar, bater um papo, até pular corda, se a formiga quiser pular corda junto com ele. O ideal é pais que eles desenvolvam a democracia, porque aí esse sanguíneo vai aprender a equilibrar a energia com responsabilidade. Uau, super me identifico. Super, uma sanguínea total.